Boa noite, meus irmãos. É com alegria que, em mais esse momento e mais essa oportunidade, a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza um momento de estudo, um momento de aprendizado, de estarmos em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscando a nossa evolução, a nossa transformação, o nosso crescimento como espíritos imortais. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, como de praxe, né, nas atividades que a doutrina espírita promove, que ela realiza, nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade que nos assiste e nos ampara na realização das nossas atividades, para que possamos contar com esse amparo, com essa assistência, que possamos todos nós estarmos receptivos para este momento de estarmos em contato com os ensinamentos do Mestre, como dissemos, e que, a partir da nossa receptividade, possamos encontrar recursos para direcionarmos a nossa caminhada na direção do crescimento e da evolução. Então, com essa pequena rogativa, meus irmãos, nós damos início à nossa atividade, aonde o tema que nos foi proposto refletirmos hoje é temor da morte. O assunto encontra-se lá nos itens de 1 a 9 do capítulo 2º, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, o assunto da nossa reflexão, ele vai nos permitir analisarmos as causas que levam grande parte dos seres humanos a temerem a morte. Essa situação que, muitas vezes, em muitos casos, caracteriza um verdadeiro temor, realmente. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar da questão da morte. E, naturalmente, a doutrina espírita, com o objetivo de fazer com que venhamos a superar essas dificuldades, ela nos oportuniza um momento de conversarmos sobre isso, se é que também não estamos nesta situação, né, e de temermos a ponto de não querermos nem ouvir. Mas, se a gente for parar para pensar, algo que a gente tem que enfrentar, e ninguém veio para uma existência física sem ter consciência de que terá que voltar novamente à pátria espiritual. Então não tem por que não buscarmos aprender a conhecer, e como nos disse o mestre, todo o conhecimento liberta, vai nos libertar desse medo, desse temor, desta possibilidade de pânico em relação à situação que, mais cedo ou mais tarde, não sabemos quando, é aquela situação que a doutrina nos coloca, todos nós viemos a uma existência física com data marcada para o retorno. A única questão é que não sabemos que data é essa, mas que com certeza todos nós teremos que voltar. E a partir do momento que a gente se inteira dessas circunstâncias, dessa situação, com certeza esse retorno torna-se menos dramático, menos sofrível para aquele que, e é todos nós, né, como dissemos, para aquele que tem que retornar à pátria espiritual pelo fenômeno da morte. Então, o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é, senão que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão definitivamente perdidos. Então, a crença na imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Então, isso já é inerente ao ser humano. Deus coloca no ser humano essa condição de intuição em respeito à continuidade da vida, e que a crença na imortalidade da alma, naturalmente, né, ela é muito mais generalizada do que a crença do nada, do que a partir da nossa
morte, da nossa perda do corpo físico, possa ser o fim de toda aquela bagagem, de todo aquele ser que Deus criou. Então, na realidade, a da imortalidade, a crença na imortalidade, ela é muito mais presente na humanidade do que a própria crença do nada. E essas são poucos aqueles que verdadeiramente acreditam. Morreu, terminou-se tudo. Né? Então, vamos trabalhar em cima disso, então. Entretanto, a maior parte do que nelas creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e remorsos da morte. E isso por quê? Então, na realidade, mesmo aqueles que acreditam, né, na crença da imortalidade, né, da alma, elas têm um apego muito grande, um percentual muito alto, apego às coisas materiais. Não que não devemos possuí-las, precisamos, temos necessidade das coisas materiais, mas aqui um apego assim, ó, como que se fôssemos levar por ocasião do nosso retorno à pátria espiritual, e a gente sabe que vamos despido de tudo aquilo que é material, apenas a alma com seu corpo etéreo é que retorna à pátria espiritual, né? E o porquê, então, nos é questionado em relação a essa questão, e vamos refletir em relação a isso. Por que esse apego, ainda que tendo a consciência de que a vida, na realidade, ela continua na esfera espiritual? Então, esse temor é consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Então, esse temor, naturalmente, ele é consequência desse instinto que Deus, que o ser humano, que o espírito desenvolveu para conservar a sua existência física, né? Então, ele é necessário, esse instinto, e esse medo, consequência desse instinto, ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Então, a partir do momento que não temos esse esclarecimento, então isso é necessário para preservarmos a vida, evitando que viéssemos a negligenciar a preservação da vida física, perdendo-a prematuramente. E aí a gente vê, então, a razão do porquê desta questão do medo e do instinto que desenvolvemos a partir do momento em que temos a missão de preservar a nossa existência física, né? Então, a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, em perfeição, dá-lhe a paciência para esperar e a coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Então, naturalmente, toda essa circunstância, né, a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, indo em contrariedade àquela questão do nada, morreu, terminou tudo, né? Retomar as relações que tivemos na Terra e não perder um só fruto do trabalho, ou seja, não foi em vão que realizamos as nossas conquistas, sejam elas intelectuais, morais, né? Espirituais. Então, tudo isso faz parte do patrimônio do espírito e vai acompanhá-lo a partir do momento que ele deixa a sua existência física, né? Então, a solidariedade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, tanto no presente quanto no futuro. Então, o mestre deixou muito claro essa necessidade da solidariedade, da caridade. Então, ela tem um fim, e isso faz parte do patrimônio. Inclusive, o mestre disse: fora da caridade não há salvação. Essa necessidade de desenvolvermos essas virtudes como recursos extremamente necessários para que pudéssemos crescer e evoluir ao que o mestre chama da salvação. Então, tanto entre os que estão ainda na vida física, quanto entre os que retornam à vida espiritual. Então, isso é uma obrigação, é uma necessidade para o espírito imortal.
Então, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, trazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então, extremamente necessário, então, para se livrar desse temor, dessa situação que causa tanto espanto a muitos de nós encarnados ainda, né? Então, encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, compreendendo as circunstâncias, as razões, o que encontraremos por ocasião, o que encontraremos e que teremos que enfrentar por ocasião do nosso retorno à pátria espiritual. Isso é fundamental para que haja essa superação desse receio, desse medo, desse pavor que muitas vezes se apresenta para o ser humano. Então, apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora esteja na alma a vida real, porque precisamos compreender que a vida real está na alma, né? O corpo é um veículo, é um veículo físico que o espírito se utiliza para o estágio que realizará em uma existência física. É como uma veste que o ser humano, que o encarnado utiliza para cumprir, ou seja, para se abrigar, para se agasalhar, mas que quando não servir mais para a finalidade a qual se destina, ele descarta. E o corpo é mais ou menos isso. É uma analogia bem para que a gente possa compreender, bem própria, né? É mais ou menos isso, é uma veste do espírito, né? Então, se ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma que sobrevive à morte física, lamentaremos menos a perda do corpo. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de destruição total. Então, na realidade, esse medo, então, ele está relacionado ao não entendimento do mecanismo da vida em si, da continuidade da vida, e o receio da destruição total, ou seja, a teoria do nada, né? A partir do momento que perdêssemos o corpo, nada mais existir. Isso é um fator gerador de preocupação, de medo, enfim, pelo desconhecimento, que é a causa principal do medo da morte. Então, esse temor, ele decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando está completa. Então, a partir do momento que a gente compreende, estuda, não foge, como dissemos do início, da abordagem deste quadro, desta situação, com certeza é mais fácil de superar, porque aquilo que desconhecemos normalmente nos causa o medo, nos causa a ansiedade. Inclusive, a gente pode citar um exemplo que é muito real, é muito próprio, até mesmo na situação de encarnados. Quando, por exemplo, trabalhando em uma determinada empresa, tendo que ser transferido para uma outra localidade, gera uma preocupação, a partir do momento que a incerteza de como vamos encontrar lá, como vamos nos deparar na nova situação em que tenhamos que enfrentar, se vamos ser bem aceitos, pessoas, se vai haver pessoas que conhecemos, pessoas agradáveis, enfim, essas pequenas coisas geram essa situação de desconforto. Imaginemos nós, então, o retorno à pátria espiritual, a morte. Mas, na realidade, isso será superado a partir do momento em que buscamos compreender essas circunstâncias e, naturalmente, aquilo que conhecemos normalmente não nos causa tanta preocupação, chegando ao ponto até de não causar nenhuma, né? Então, a vida futura, ela lhes é uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditariam que assim o fosse. Então, na realidade, quem pensa assim, naturalmente, é porque tem uma vaga impressão daquela questão, né? Da questão da continuidade da vida futura, não tendo a certeza absoluta, né? Acreditam, desejariam que fosse assim. Então, isso tende a gerar esse medo, né? E isso é normal em um grande número de seres humanos, a incerteza em relação ao que
será enfrentado por ocasião do retorno à pátria espiritual. E depois, então, apresentam definitivamente, né, aliás, e depois acrescentam, né, definitivamente o que é a alma. E, na realidade, para que se tenha esse entendimento, essa compreensão, há necessidade de compreender o que é a alma. Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama. Então, esses questionamentos existem. A dúvida para que se possa entender e compreender e, por conseguinte, superar esse receio. Como se sente, como se vê e se percebe, é que a alma não desaparece, não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração, porque todos esses questionamentos, se não forem respondidos de forma que possamos ter o entendimento, a compreensão da sua realidade, realmente esta situação de medo vai existir, ela vai estar conosco. Então, os entes que eles são caros, né, reduzidos ao estado de átomo, no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Então, imaginemos nós, se ficarmos reduzidos ao entendimento de que aqueles que partiram, a sobrevivência está relacionada a uma centelha, a uma chama, como que a gente vai conseguir imaginar que ali está representando aqueles seres a quem amamos, aqueles seres com a sua bagagem, seja de amor, de conhecimento, né? É algo que realmente tende a dificultar a nossa compreensão e o nosso entendimento. Então, não podem compreender o amor de uma faísca, nem o amor que a ela possamos ter. Fica uma situação complicada, realmente, se temos um entendimento muito frágil, muito sem sustentação em relação a admitirmos que é apenas uma faísca. Tá, mas uma faísca tem condições de armazenar, de guardar sentimentos, enfim, uma bagagem que o ser humano adquiriu ao longo da sua existência, por menor que venha a ser essa bagagem. Então, se ficarmos numa definição imprecisa em relação a como se caracteriza a alma, o espírito, né, fica difícil realmente desta compreensão. Mas a doutrina espírita, como dissemos, tem a oportunidade de nos proporcionar o entendimento, a compreensão de como realmente a alma se apresenta a partir do momento que deixa a sua existência física, em que se separa da matéria. Então, outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que lhes é dado desde a infância. Então, o ensino no aspecto religioso que é dado desde a infância, né, ele tende a nos gerar muitas dúvidas, muitos questionamentos nos vêm à mente e não conseguem ser, como é que vamos dizer assim, ó, e não conseguem ser reproduzidos ou apresentadas respostas de maneira satisfatória, porque queira ou não queira, nós somos dotados da razão, do raciocínio, e naturalmente que pensamos em relação a muitos aspectos que as religiões tradicionais não conseguem elucidar. E é um fator gerador de dúvida, e muitas vezes essa dúvida acaba se transformando em descrença. E a partir dessa descrença, com certeza, tudo fica mais difícil. A compreensão da continuidade da vida, no caso, através da alma, porque muitas vezes resumimos uma existência física apenas ao corpo. Quantos não pensam dessa forma? Que cessando a vitalidade do corpo, cessa a vida do ser como um todo. E isso é um fator realmente gerador de muita descrença, de muita dúvida, no mínimo, né? Sendo uma das causas, então, que levam a pessoa à situação de não acreditar. Então, convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor,
e ainda menos consolador. Não tenhamos a menor dúvida disso, da forma que nos é apresentada essa circunstância. De um lado, vemos os condenados a expiarem em torturas e chamas eternas. Então, é uma das formas que nos é colocado, né? De um lado, então, vemos os condenados a expiarem em torturas e chamas eternas. Os condenados eternamente ao fogo do inferno, digamos assim, como muitas vezes nos é colocado. De outro lado, as almas combalidas, né, as almas sofridas e aflitas do purgatório aguardam a sua libertação por meio da boa vontade dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem, né? Então, são situações que realmente são complicadas, e a razão, muitas vezes, nos cria dúvidas, e a partir do momento que essas dúvidas não são elucidadas, com certeza vem a descrença. Então, essas duas situações, né, categorias que compõem a maioria da imensa população do além-túmulo. Então, a grande maioria está nessas duas situações, naquela da condenação eterna ou na do purgatório, dependendo das orações alheias para que se libertar dela, né? Então, acima delas, das duas citadas, nós vamos encontrar paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Então, vimos as duas anteriores e mais aquela onde uma minoria que é considerada, né, uma classe limitada, né, dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Ou seja, a gente, dentro desse contexto que a gente sempre coloca, e que a doutrina espírita nos incita à fé raciocinada, a gente pensa, poxa, mas Deus, pela sua definição infinitamente justo e bom, como que pode criar alguém, um grupo de pessoas, de espíritos, para sofrer, para passar por todas as dificuldades, né, na sua luta, a sua ascensão? E outros já são criados prontos, os ditos eleitos, né? Então, não cabe, não casa com a ideia da bondade divina, porque, ou na realidade, todos seriam criados prontos, e aí e aonde estaria o mérito em sermos perfeitos, a partir do momento que não exercemos o trabalho para que viéssemos a atingir essa perfeição? Ou então, uns já prontos e outros passando pela dificuldade. É tipo aquele pai humano que, por mais imperfeito que seja, ele tende a dar o tratamento igual a seus filhos. E por que Deus, que é a inteligência suprema, agiria de forma diversa desta? Né? Então, a razão realmente nos faz refletir, questionar a respeito, porque tem coisas que não se encaixam dentro da lógica da fé raciocinada. Então, é por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, em que mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Porque, na realidade, eleitos para uma beatitude contemplativa, caracterizada pelo tédio. E, na realidade, o trabalho é uma lei, é uma das leis de Deus. Então, sempre se trabalha. Aí vamos pensar, tá, mas trabalhar pesado. Na realidade, o trabalho de assistência, de amparo, não tem nada de pesado. Até porque não tem o corpo físico, o espírito, a alma, ao deixar a sua existência física. Então, o trabalho é toda a atividade útil, como nos define a doutrina espírita. Então, o trabalho é que edifica, é que nos faz com que venhamos a nos desenvolver moral e espiritualmente dentro daquilo que o Mestre nos diz, fazer a caridade. E, com certeza, a partir de estamos fazendo a caridade, estamos trabalhando. Então, esses raciocínios, né, eles não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes por pouco que medite. Então, é uma necessidade de meditarmos sobre certas teorias, sobre certas concepções, dentro do contexto que já afirmamos da fé raciocinada.
analisando por quê. E é comum, muitas vezes, a gente não conseguir respostas e ninguém, dentro do ensino convencional, das questões da religiosidade, né, muitas vezes nos explicar a respeito que a doutrina espírita nos oportuniza essa oportunidade, essa, essa, essa razão de entendermos determinadas circunstâncias que os demais segmentos religiosos não conseguem esclarecer, né? Acrescentemos ainda as circunstâncias da morte ser rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Então, não tenhamos dúvida que a gente, ao ver como é encarada a questão da morte, da partida, do retorno à pátria espiritual, com cerimônias lúgubres, né, tendem a realmente não provocarem, não gerarem a esperança, e sim o pavor, o medo, que vai resultar na questão do medo da morte, tema que estamos abordando no presente momento. Então, se descrevem a morte sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Então, é normal, como algo que realmente gera medo, gera pavor, gera preocupação, e não como algo de uma transição em que se está como num sono, acordando de um sono ou adormecendo, enfim, algo transitório, algo que é relativo, que não tem nada de definitivo. Então, naturalmente, em termos de como estaremos enfrentando a nossa situação após o nosso desencarne, após a nossa morte, naturalmente que vai depender daquilo que tenhamos realizado. E a própria doutrina espírita, o próprio mestre sempre colocou a respeito, a cada um segundo suas obras, né? Então, aquilo que vamos enfrentar depois que deixarmos o corpo físico vai depender naturalmente da semeadura que tivermos realizado. Então, a partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar de lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeus, como jamais devessem revê-los. Então, são situações que realmente acabam levando a essa questão do medo, aquela situação, aquela possibilidade, né, daquele adeus para sempre. Nunca mais estaremos juntos daqueles a quem amamos. Então, é uma situação realmente geradora do medo, geradora da preocupação e, em muitos aspectos, geradora da descrença, né? Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. Lamenta-se muitas vezes, quando na realidade aquela situação de partida é para evitar uma situação de comprometimento maior do que aquele que normalmente aquelas pessoas já estão realizando. Ou porque também, em determinado momento, chegou o momento do retorno, né? Mas que seja compreendido da forma correta, né? Como se fosse uma desgraça alguém estar retornando à pátria espiritual. E não tenhamos dúvida que esse é o aspecto que muitas vezes as pessoas, aqueles que não têm o entendimento naturalmente, veem esses momentos de partida. Então, tudo concorre, assim, para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Se as almas estão no inferno perdida, é toda a esperança de as rever, a menos que para lá se vá também. Então é importante que a gente perceba que dentro dessa teoria do inferno eterno, né? Então, se as almas estão no inferno, está perdida toda a esperança de as rever. Claro que apenas essa possibilidade deixa de existir se para lá também formos. Naturalmente, isso é contraditório, não tenhamos a menor dúvida disso. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna separação. Naturalmente, dentro desse princípio, dentro dessa compreensão, dentro desse entendimento,
isso tende a se estabelecer. E algo mais apavorante do que isso, alguém que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente gosta, que gostaria de permanecer sempre junto, estarmos privados eternamente de revermos esses amores, com certeza não tem nada a ver com a doutrina verdadeira da continuidade da vida. E a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe, os seus amigos? Então vejamos, meus irmãos, que o quanto é difícil a gente imaginar essa teoria. Como que vamos ser felizes, ainda que nós viermos pelas nossas condutas, pelas nossas ações, enfim, né, viermos a residir no céu, no suposto céu. Mas tendo consciência, tendo conhecimento daqueles a quem amamos, né, filho, pai, mãe, amigos a quem queremos bem, quem amamos, estão ardendo eternamente. É difícil sermos felizes assim? Analisemos dentro do aspecto que já colocamos da fé raciocinada, se tem lógica, se é possível que possamos ser felizes a partir do momento que alguém que a gente ama está sofrendo. E aquele sofrimento seria eterno. Não tem a menor condição. E isso, naturalmente, é o fator gerador de pânico e de medo. Então, para realçar o que foi dito até aqui, agora na presente reflexão, gostaríamos de transcrever pequeno trecho do capítulo Faculdades em Estudo, da obra Recordações da Mediunidade, da médium e expositora espírita Ivone do Amaral Pereira, obra essa que circulou recentemente no Clube do Livro da Sociedade Espírita Jesus. Então, nós vamos ver um trecho onde a gente tem a oportunidade de observar a reflexão que a expositora e médium Ivone do Amaral Pereira coloca em relação ao assunto atualmente que estamos abordando. E ela diz assim: segue-se que para a lei da criação a chamada morte não existe, como é considerada fenômeno natural. Então, ela nos diz que a morte não existe e é um fenômeno natural, absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem, exceção feita aos casos do suicídio e do homicídio. A morte natural, então, em muitos casos, será um acidente facilmente irreparável e não repercutirá os foros da anormalidade com o que acontece entre os homens. Então, a benfeitora vem nos dizer que a morte não existe. E quando isso é afirmado, e a doutrina espírita é enfática nesse aspecto, é a questão da morte do espírito. O que morre verdadeiramente é o corpo, uma parte que compõe o ser humano. Então, como ela nos diz, a morte não existe. E muitas vezes, como já dissemos no decorrer da nossa reflexão, temos a impressão de que tem muitas pessoas, né, muitos irmãos nossos de caminhada que morreu, acabou tudo. E na realidade não é bem assim, é apenas o corpo que perece. Também ela nos coloca que é um fenômeno natural. E natural no sentido de que, assim como aquele ser, aquele espírito que está retornando a uma existência física, o espírito que retorna a uma existência física, para aqueles que estão com ele no plano espiritual, ele está morrendo. Ou seja, ele está deixando o plano espiritual e retornando ao plano físico. O sentido inverso da morte física, quando alguém que está em uma existência física deixa os que aqui estão e retorna para junto daqueles que o antecederam no mundo espiritual. Vejo que, visto por esse ponto, realmente é um fenômeno natural como o nascimento. Ou seja, o espírito já existia. Ele deixou a sua existência física e foi para o mundo espiritual. No mundo espiritual,
ele deixa a existência espiritual vindo a assumir novamente um corpo na existência física. Então, veja que, partindo deste princípio, naturalmente, a morte em si não existe, como disse a benfeitora, porque o espírito segue a sua jornada, né? E tanto ele vai alternar existências, ora no plano físico e ora no plano espiritual. Claro que, como ela diz, fora da normalidade está a questão do suicídio e do homicídio, caracterizando um atentado contra a própria vida e a vida do seu semelhante. E, naturalmente, haverão consequências. Reafirmamos, a cada um segundo suas obras, e a toda a ação contrária à lei de Deus, naturalmente haverão as consequências, a dor, o sofrimento, enfim, mas não eternamente, pelo tempo necessário para que o espírito possa retomar a sua caminhada no caminho do bem. E todos nós, por mais equivocados que estamos em determinados momentos da nossa caminhada, haverá um tempo em que nós estaremos retomando. É como o filho pródigo, que abandona a casa do pai, mas um dia ele retorna. E o pai estará de braços abertos para recebê-lo e lhe dar novas oportunidades de seguir em frente. E para concluirmos, meus irmãos, que possamos, a partir do conhecimento oportunizado pela doutrina espírita, superarmos o medo e encararmos a morte como acontecimento natural, como vimos. E é importante que a gente tenha esse entendimento, essa compreensão, buscando o conhecimento, buscando o aprendizado, que, como disse o mestre, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E do que a verdade, ou seja, o conhecer da vida após a morte, a vida da alma que deixa sua existência física, vai nos libertar do medo, dos receios, dos temores que desta transição, dessa passagem para o plano espiritual, para a outra dimensão. Então, a partir do momento que superamos esse desconhecimento, com certeza, esses medos deixam de nos acompanhar, como vimos anteriormente. Então, meus irmãos, essa era a reflexão que tínhamos para hoje, que possa esta reflexão nos levar à busca da compreensão, do entendimento, que, como nos disse o mestre, nos libertará. No caso aqui específico hoje, dos medos em relação àquilo que temos que enfrentar por ocasião do nosso retorno à pátria espiritual. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre.